Olá pessoal, saudações, como vão todos? Espero que bem. Aqui o professor Danilo Ramalho de Comunicação, Marketing e Gestão, mais uma vez trazendo conteúdo especialíssimo para você que quer fazer a diferença no mercado profissional. Sim, claro, nós temos os conteúdos teóricos que são importantes, afinal de contas, antes da prática vem a teoria começa com tudo. Inicia tudo com a teoria, com os estudos dos nossos autores queridos e preferidos, mas nós vamos falar de um conteúdo altamente prático para a nossa inserção no mercado, ou se você já está inserido no mercado, para você potencializar ainda mais a sua presença, seja no mundo da comunicação, do marketing, da gestão, da administração, do comércio. Todos, eu vou repetir, todos precisam desse conteúdo que nós vamos ver daqui a pouco. Eu quero lembrar que além da nossa aula gravada, especialmente produzida para você, vale a pena, aliás, tem que ir, não é? Tem que ir em busca dos conteúdos que são produzidos de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, produzido pelo pessoal da Uniateneu, os professores, os tutores, enfim, todos nós que fazemos a Uniateneu para você despontar no mercado, chegar no mercado, ou se você já estiver, vai potencializar ainda mais a sua presença no mercado. Mas é claro, nada cai do céu, não adianta você ficar só esperando, tem que ir atrás. Busque outras fontes de estudo, leituras, materiais da internet. Depois no finalzinho eu vou até compartilhar com vocês algumas fontes boas, seguras, que vocês devem sim aumentar o leque de informações, o leque de dados, o leque de conhecimento, para vocês irem tomando as suas decisões ao longo do processo, ao longo da academia. Legal? Qual é o conteúdo que nós vamos ter? Isso mesmo, ele, endomarketing. Eu vou então diminuir a minha imagem aqui, eu estou muito grande, vou diminuir a minha imagem, vou lá para o cantinho, estou aqui, né? E nós vamos começar a dividir com vocês o nosso conteúdo. Olha ele aí, endomarketing. Vamos lá? Primeiro vamos refletir aqui. A empresa tem um único recurso verdadeiro, as pessoas que a compõem. Peter Drucker. É isso mesmo. O que é uma empresa? Me diz aí. Uma empresa é um apanhado de salas? É uma estrutura linda de vidro, aço? São as máquinas? São os computadores, a inteligência artificial? O site? Meus amigos, meu amigo, minha amiga, empresa são as pessoas, somos nós é que fazemos, nós é que constituímos uma empresa. Conjunto é reunião de talentos no mesmo espaço, seja um espaço físico, seja um espaço virtual, mas conectados no mesmo princípio daquela empresa, na mesma missão, com os mesmos valores daquela empresa. As pessoas, os profissionais, os talentos de toda magnitude intelectual, de toda magnitude de experiências profissionais e pessoais, de talentos, como eu já disse, de virtudes. Isso são as empresas. Tudo bem, professor. Bonito e tal, mas na prática, o que tem a ver isso com o endomarketing? Ora, tem tudo a ver com o endomarketing. Essa ferramenta que eu gosto muito de falar sobre endomarketing, ensinar endomarketing, dar dicas de endomarketing, porque eu sei que o endomarketing pode fazer a diferença na sua empresa. Muitas vezes as empresas têm tantas coisas parecidas, os concorrentes que eu digo, né? Mas as pessoas que a compõem são diferentes. Vamos lá ver como isso se dá na prática? Vamos lá.
Primeiro vamos falar do marketing. Vocês já repararam, endomarketing, duas palavras, endo, dentro, marketing, isso tudo que nós vamos ver agora. O que é o marketing? Marketing, claro, você já viu isso nas aulas de marketing, é um conjunto de conhecimentos que existe para diferenciar o seu negócio. O mercado nunca foi tão competitivo como é hoje. O mercado nunca foi tão complexo como é hoje. Nunca tivemos tantos concorrentes como temos hoje. E como é que eu faço então? Você usa o marketing, meu amigo. Você usa o marketing, minha amiga, para diferenciar a sua empresa, reforçar a presença da sua marca no mercado e aqui dentro, na mente das pessoas. Ora, você não é um consumidor, eu sou consumidor, você é um consumidor, nós somos consumidores. Nós temos marcas preferidas. Por quê? Se eu disser algumas coisas para você, tipo leite condensado, qual é a marca que vem na sua mente? Provavelmente é a mesma que vem na minha, leite condensado, leite moça, leite em pó, Ninho, Palha de Aço, Bombril. E aí? Por quê que a gente lembra dessas marcas assim automaticamente? Chinelas, Havaianas, mas não. Por quê? Porque todas essas marcas utilizam e bem o marketing. A Buse Use, essa marca aí que você falou. Então, estas marcas e todas as outras grandes marcas que nós admiramos e que nós consumimos usam muito bem o marketing para não sair da nossa mente, ficar gravado na nossa mente, ter uma boa presença no mercado, ou seja, as pessoas lembram daquela marca. Quando o assunto é leite condensado, eu lembro daquela marca. Quando o assunto é leite em pó, eu lembro daquela marca, e assim sucessivamente. Não é? Então, o marketing atrai e mantém as pessoas, os consumidores, transformam esses consumidores em clientes. Consumidor é uma etapa, é a primeira. Depois, a segunda etapa é transformar o cara no cliente. E depois, qual é a terceira etapa? Vocês sabem? Já viram isso? Transformar o cara num fã, um seguidor da marca, não é? Então, marketing é um conjunto, ele não é só uma ferramenta, ele agrupa, é como se ele fosse um balaio. Eu gosto de chamar o marketing de balaio do marketing. Então, eu tenho o balaio, o nome dele é marketing, e dentro desse balaio cabem todas as formas de conhecimento possíveis. Está tudo lá. Tecnologia, economia, política, artes, estatística, está tudo lá. Comportamento do consumidor, psicologia, fotografia, está tudo lá. São todas essa publicidade, propaganda, são todas ferramentas que o marketing puxa para si, gestão, administração. Puxa para si, para quê? Para fazer isso que está escrito aí na telinha e que eu já falei. Ter uma marca forte e fazer com que as pessoas lembrem dela. Criar relacionamentos. O marketing existe para criar relacionamentos entre as marcas e os consumidores, entre as empresas e os clientes. Criar relacionamento. Pense também no marketing como uma ponte. Você tem aqui os produtores, o mercado produtor, ou o mercado varejista, tudo junto aqui. E aqui você tem o mercado consumidor, os clientes, os consumidores, nós. E aí, cadê o marketing aqui? O marketing é a ponte que une este mundo com este mundo aqui. Por quê? Porque este mundo muitas vezes precisa entender como funciona esse mundo aqui, para eles poderem se comunicar bem. Marketing é comunicação também. Aliás, é comunicação. Comunicação entre mercados. Mercado produtor e vendedor. E o mercado consumidor. Legal, né? Não, marketing é show. E o endomarketing? O endomarketing pega essa mesma filosofia, pega estas mesmas ferramentas
e joga para dentro. Por isso, endo. Joga para dentro das empresas. É isso o endomarketing. Então, as empresas que possuem endomarketing são empresas mais felizes. E a gente já viu que empresas são pessoas. Pessoas em sintonia com os valores, a missão, os propósitos, os objetivos da empresa. Tem coisa melhor do que você trabalhar num ambiente que é teu também? Nesse sentido, de que a empresa comunga dos mesmos valores que você. Isso é ótimo, não é verdade? Isso é ótimo. Então, para que estes valores, para que estes objetivos, para que estas missões, para que este relacionamento aconteça, eu preciso de ferramentas, né? Porque não cai do céu essas coisas todas aqui, e nem brota da terra. Eu preciso de profissionais que apliquem estas ferramentas que nós vamos ver nesta aula inteira. Vamos lá? Vamos lá. Endomarketing é aplicado então no ambiente interno. São as ferramentas do marketing, muitas ferramentas do marketing adaptadas para um contexto interno das empresas. É um relacionamento que o marketing aprendeu lá fora e que ele joga aqui para dentro das empresas. Por quê? Relacionamento não é entre mercado e cliente, mas as pessoas que trabalham na empresa também não são clientes. Elas não têm a capacidade de serem clientes daquela empresa que elas mesmas trabalham. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas, ou conhece pessoas, quem sabe foi você, que trabalhou em uma empresa que não tinha nada a ver contigo e você nem consumiu os produtos dela. Consumia do concorrente, mas não consumia o produto da própria empresa que você trabalhava. Eu tenho certeza que você conhece gente assim. Por quê? Por culpa da pessoa, por culpa do funcionário, do colaborador? Não. Culpa da empresa que não usava endomarketing. Aprendam isso. O cliente número 1 é aquele lá de fora. O cliente número 0 é o colaborador, é o funcionário da empresa, é o parceiro da empresa. A empresa tem que ter o mesmo zelo, na verdade, até mais, viu? O zelo, desculpa, tem que ter um zelo violento para com o seu colaborador, o seu funcionário, o seu parceiro. Por quê? Porque esse mesmo colaborador, funcionário e parceiro, ele tem que ser o cliente número 0. É ele que vai falar bem da sua empresa. A empresa dele, onde ele trabalha. Então, se ele percebe que a empresa é realmente um ambiente maravilhoso, que está em sintonia com os valores que ele tem, valores dele de pessoa, né? A empresa tem esses valores e ele também tem esses valores, então estão em sintonia, em sintonia. Isso é maravilhoso. São ideias incríveis de mudanças na empresa para ela assumir o papel do endomarketing dentro delas, mas são mudanças que acarretam enormes benefícios. Por quê? Porque os colaboradores, não é, vão estar em sintonia com a própria empresa, vai ter um relacionamento com a empresa maravilhoso, vai fazer com que eles então trabalhem mais e melhor. Pode até não trabalhar mais porque não precisam por causa da tecnologia e tudo mais, mas vai trabalhar melhor, em sintonia com aquela empresa, vai falar bem da empresa lá fora, vai ser o primeiro vendedor da empresa, o primeiro agente de marketing da empresa. Não vai ser o departamento de marketing ou as redes sociais, não. Vai ser o próprio colaborador, que ele vai brigar pela empresa, vai defender a empresa lá fora. Mas esses sentimentos, sentimento de pertencimento da empresa, repito, não cai do céu nem brota da terra. Precisa de ações, de estratégias, de investimento, precisa de endomarketing. Vamos para frente. Isso é só a cerejinha do bolo, hein? Lado a lado com o endomarketing. Quem trabalha com endomarketing?
Endomarketing pode ser um departamento? Pode ser um departamento. Mas eu não vou nem exigir muito que seja um departamento. Claro que as empresas maiores têm seus departamentos de endomarketing dentro do departamento de marketing ou dentro do recursos humanos, não é? Então, quais são aqueles que caminham lado a lado com o endomarketing, que podem investir em instalar a filosofia do endomarketing, aí, essa cultura, na verdade, do endomarketing? Então, os departamentos de comunicação, relações públicas e o de recursos humanos. Um dos grandes impactos que o endomarketing causa é uma mudança comportamental nas pessoas que trabalham ali, nos colaboradores, não é? Nos gestores, para que eles entendam, os gestores entendam que os funcionários, os colaboradores não são apenas mais uma mão de obra. Eles são agentes, eles podem ser agentes de mudança da marca lá fora, mudança para melhor, é claro, agentes de propagação, de fazer propaganda da marca lá fora, de defender a marca lá fora, ser o vendedor da marca lá fora, além de comprar os produtos com muito orgulho, presentear com os produtos. Você já deve ter visto, conhecido, quem sabe é você, essa pessoa, que é assim, ó, fulano da empresa tal. Aí eu conheço fulano que trabalha na empresa tal. Já percebeu esse tipo de conversa? Por quê? Porque nós automaticamente nós relacionamos os nossos conhecidos, as pessoas que nós conhecemos, com o local de trabalho delas. Isso, só isso, já demonstra o quanto é importante que as empresas se debrucem e utilizem o endomarketing. Por quê? Porque automaticamente as pessoas fazem esta relação. E se eu faço essa relação com o fulano da empresa tal, e o fulano da empresa tal realmente se sente orgulhoso de se transformar num ponto de referência entre ele e a empresa, isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague isso aí, não é? Então é uma reflexão. Vamos refletir sobre isso. É uma mudança de comportamento, uma instalação de uma nova cultura chamada endomarketing. A gente vai ver as ferramentas, mas já de antemão já digo, muitas das ferramentas que são utilizadas lá fora para você seduzir, para você se relacionar bem com o cliente, a gente usa dentro das empresas. Processo motivacional. Tudo tem que ter uma motivação, não é? As pessoas precisam de motivação. Aí vocês estão vendo a pirâmide famosa, pirâmide das necessidades de Maslow, só para identificar, para exemplificar, melhor dizendo, só para exemplificar que todos nós passamos por um processo motivacional. O cliente que está lá fora tem aí a pirâmide de Maslow, mas você pode também utilizar essa mesma pirâmide como um processo motivador para os colaboradores estarem mais engajados na empresa. Aquela velha história do vestir a camisa. Mas tem empresa, ou quem sabe, infelizmente ainda é a maioria, da empresa que cobra o engajamento do colaborador, do profissional, mas não dá nada ou muito pouco em troca. Por quê? Porque não tem estratégia. Não tem uma política estratégica de endomarketing. São coisas pontuais que alguém lá dá uma ideia já tradicional, repetitiva, que todo mundo está cansado de algum tipo de valorização para o colaborador ficar mais engajado. Só que entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Porque o colaborador não está motivado. Então aí na pirâmide você vê estes degraus, não é? A fisiologia. Então quando você tem uma boa relação de consumo com o básico das tuas necessidades, você não fica no básico, você vai para o próximo, que no caso aí é a segurança, depois relacionamento, autoestima, realização pessoal. O colaborador é o mesmo consumidor lá de fora, não é diferente não. Senão seria esquizofrenia, né? Aquela doença psicológica onde a pessoa tem dois comportamentos diferentes, é a mesma pessoa com dois comportamentos. Não, você pode simplesmente observar o consumidor, claro, guardando as devidas proporções, não é?
Mas você pode muito bem observar a motivação do consumidor e transferir, adaptar, não é Ctrl+C, Ctrl+V, mas adaptar para o seu endomarketing, sabendo que os teus colaboradores, se você for um gestor, os teus colaboradores também têm as mesmas necessidades que deveriam ser atendidas. Então, a gente já sabe, salário é bom, mas não é suficiente. Uma política de crescimento na empresa, uma política de cargos, de salário, um ambiente mais acolhedor. Às vezes, uma pequena mudança estratégica, uma pequena mudança faz com que os colaboradores se sintam mais incentivados, motivados. Isso cabe, por isso que a gente relacionou o departamento de recursos humanos, o departamento de comunicação, claro, o departamento de marketing também, não é? Processo motivacional. Motivar alguém é dar-lhe razões para acreditar naquilo que ele faz. Gostou aí da frase? Bem simples, não é? Será que o teu colaborador sabe por que ele faz o que ele faz? Ou ele simplesmente é um autômato, um robozinho que faz aquilo e ele tem até medo de perguntar, porque a relação dele com a empresa é uma relação de submissão. Ele não tem líder, ele tem chefe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, olhe, mostre uma das ações do endomarketing, mostre para o colaborador por que ele faz aquilo, de onde vem a etapa anterior do processo e a etapa posterior do processo. Mostre para ele o quão é importante que ele faça bem feito o trabalho dele, para que a próxima etapa receba um trabalho de qualidade e não tenha problemas lá. Muitas vezes existem processos de trabalho que faz com que, se a pessoa soubesse, faria com que ela trabalharia com muito mais garra, se aquele trabalho dela favorecesse alguém. Isso é provado. As pessoas se engajam mais quando sabem que o que elas executam ajudam as outras pessoas, ajudam a melhorar de vida, ajudam de alguma forma, realizar sonhos, de alguma forma. Então, motivar alguém é dar-lhe razões para acreditar naquilo que ele faz e que o resultado será benéfico para ele e para os outros. Que coisa melhor? É benefício para mim porque eu me sinto feliz de estar fazendo algo bem feito. É uma realização pessoal, profissional para mim. E ainda mais ajudando outras pessoas. Para desenvolver isso, a empresa deve sempre buscar aperfeiçoar o ambiente, o relacionamento, política de cargos e carreiras, política salarial, política de entrosamento, não é relacionamento, né, que está aí, ambiente, uma relação muito próxima entre os colaboradores, trocar, é isso mesmo, trocar os chefes por líderes, ou requalificar esses chefes para que eles se tornem líderes, né? Mudar o mindset, e aqueles que têm mindset fixo, aqueles que não acreditam na mudança da mentalidade, devem ser trocados, infelizmente, não é? Mas aqueles que acreditam, aqueles que têm o mindset de crescimento, ou seja, que acreditam no crescimento, no desenvolvimento, que eles podem aprender coisas novas, esses chefes devem se tornar líderes transparentes, mas a gente fala mais sobre isso, não é? Então, processo motivacional simples. Quanto custa isso para a sua empresa? Dar-lhe razões para acreditar naquilo que ele faz. Não custa nada. Mudança de mentalidade da empresa. Relações interpessoais, saber escutar o que o colaborador diz, por exemplo. Fazer claro que a aula não é sobre isso, mas fazer uma gestão de conhecimento da empresa, saber escutar as opiniões dos colaboradores, premiar, inclusive, soluções que vêm lá dos colaboradores, as experiências pessoais e profissionais de outras empresas que os colaboradores trazem, valem ouro, deveriam valer ouro para as empresas. Quem organiza isso? Quem tabula esses dados? Quem faz a pesquisa interna na empresa?
O pessoal do endomarketing. Então, ó, saber escutar, checar o entendimento do conteúdo. Checar o entendimento. Será que as pessoas sabem exatamente? É aquela velha história, né? Elas sabem exatamente o que estão fazendo, para que estão fazendo, em que acarreta um trabalho bem feito ou um trabalho mal feito. Dar feedbacks. Isso é uma cultura também que faz parte aí do endomarketing. A empresa deve aprender a escutar e aprender a dar retornos, feedbacks. Existem técnicas direitinho para isso, né? O feedback sempre deve ser feito, deve ser dado o mais próximo possível dos eventos em que o gestor presenciou, porque pode ser um feedback de elogio, mas pode ser um feedback também de chamada de atenção. E aí vem uma regra de ouro, hein? Feedback de chamada de atenção nunca deve ser na frente dos outros colegas, sempre no privado. Agora, dar um feedback elogiando, esse sim, na frente de todos, até para estimular mesmo, estimular para que os outros que não estão recebendo aquele feedback positivo queiram, porque todos querem fazer um bom trabalho e serem reconhecidos. Entendeu? Então isso é questão de endomarketing, de cultura de empresa. É claro que isso demora muitas vezes, há muita resistência, mas não tem para onde correr. As novas, as modernas, as maiores e melhores empresas para se trabalhar, trabalham com endomarketing, direto ou indiretamente, com um departamento ou com profissionais que executam o endomarketing. Orientar para melhoria. Melhoria constante, sempre. Não é? Sempre, melhoria constante. O endomarketing ajuda nessa melhoria constante. Então eu tirei esses 4 dessa escadinha aí que o nosso bonequinho está querendo subir. Então, primeiro, ouvir, clarear as dúvidas, checar oposições, atenção ao comportamento não verbal, desenvolver autoestima, reconhecer e valorizar o outro, dar e receber feedback, estimular o outro à conduta assertiva. Legal, não é? Então, ó, papel do nosso querido endomarketing. Ah, ele aí. Chefe e líder, quais são as diferenças? Não é? Aí é bem engraçado, é uma figura bem comum, bem famosa aí na internet, mas dá para a gente ilustrar essa diferença, essa tomada de decisão de uma figura chamada de chefe e da figura chamada de líder. O que os separa, basicamente, é a mentalidade. Não é? Um tem a mentalidade fixa, ou seja, acredita que é desse jeito que tem que ser e acabou. O outro tem uma mentalidade de crescimento. Não, eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso me aperfeiçoar. Então, tem essas características engraçadas aí, né? O chefe manda, o líder orienta. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá e o líder diz vamos. Procura culpado e o líder acompanha. O chefe fiscaliza, o líder confia, o chefe desmoraliza, o líder assume a responsabilidade. Claro que são, principalmente na questão do chefe aí, são questões mais exageradas, não é? E existem chefes que não são tão assim, mas a questão mais importante é: nós estamos num mercado altamente competitivo. As empresas, os concorrentes, eles podem ter os mesmos equipamentos, o mesmo maquinário, a mesma planta das empresas, podem estar na mesma avenida, disputando os mesmos clientes, acesso à mesma tecnologia e tal. Mas o que diferencia uma empresa da outra? As pessoas, como a gente viu lá na frase do Peter Drucker, as pessoas é que diferenciam-se. Então, se numa empresa eu tenho somente aqueles que mandam e na outra empresa eu tenho aqueles que seguem o líder, uma empresa as pessoas só fazem quando são mandadas. Na outra empresa as pessoas fazem porque elas querem fazer, porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, porque elas têm um líder a seguir que passa exemplo para elas, dá feedback para elas, ele tem a capacidade de ser como um vidro translúcido, não é? Deixar transparecer. O líder, ele é transparente, o líder é humilde,
O líder tem uma alma grande, quer dividir o seu conhecimento com os seus colaboradores. Isso tudo é um papel de desenvolver a cultura da liderança e não da chefia. Porque a chefia está muito mais ligada às empresas tradicionais, que aprenderam assim: eu mando, você obedece, acabou. Você não precisa saber de mais nada, precisa só fazer aquilo que você está fazendo, ponto final. Não podemos mais ter empresas assim. É claro que elas existem, mas essas mesmas empresas vão aprendendo que elas perdem competitividade, perdem inovação no mercado e, claro, perdem os seus melhores colaboradores para os concorrentes. Muitas vezes esses concorrentes são essas startups, não é? Essas empresas mais arrojadas, mais dinâmicas, que já têm esse papel de líder no seu DNA. Então é super importante que você, que vai começar um endomarketing na sua empresa, ou quem sabe que já tenha o endomarketing na sua empresa, que injete esta ideia do líder em detrimento aí da chefia. Ok? Então, ó, endomarketing é uma mudança de mentalidade da empresa que contamina positivamente todos os colaboradores, para que os colaboradores tenham um bom relacionamento com a marca, com a empresa, para que esses colaboradores sejam os primeiros vendedores, os primeiros propagadores da empresa. Na verdade, que eles sejam o cliente número 0 da empresa e briguem, inclusive, para defender a empresa. Só que isso não cai do céu, não brota da terra, isso tem que ser desenvolvido e esse entusiasmo tem que ser produzido pelo endomarketing. Ok? Quais são as ferramentas? Liderança, como a gente já estava falando aqui, inspirar o colaborador e motivá-lo a ser melhor a cada dia. Comunicação interna, ou seja, a comunicação ela deve fluir na empresa. Tem que ter a gestão também de comunicação na empresa, se for possível. Gestão de como democratizar os dados, as informações, o conhecimento, para que as pessoas, os colaboradores, sejam empoderados, tenham poder e tenham firmeza, confiança em si próprios para tomarem as decisões. Não é? Claro que a gente está falando de vários tipos, vários graus de competência dentro da empresa. Tem um colaborador mais simples, que realmente não toma ou toma poucas decisões, e tem aqueles colaboradores que tomam mais as decisões. Mas mesmo o colaborador mais simples, ele tem as suas decisões a serem tomadas. Por exemplo, se ele vê um papel no chão, mesmo que não tenha sido ele, um bom trabalho de endomarketing vai fazer com que ele se importe com aquele papel. Recolhe o papel e joga no lixo. Não é? Então, ó, comunicação interna, comunicar os valores, comunicar a missão da empresa, comunicar o crescimento da empresa, ou as dificuldades da empresa também, porque não, afinal de contas, todos estão naquela empresa. Se a empresa for bem, todos devem ir bem. Treinamentos, então, empoderar o colaborador para a tomada de decisão diária e muni-lo de atualizações relacionadas ao negócio. Isso que eu falei. Não é? Então, criar canais, criar, de alguma forma, plataformas para que ele se sinta informado sobre aquilo que acontece na sua empresa. Criatividade e inovação. O pessoal do endomarketing é muito criativo, não é? Então, incentivá-lo a tais ações no dia a dia, os colaboradores, os funcionários. Ações constantes, diariamente desenvolver formas de atrair todo o potencial e interesse do colaborador. Por isso que o pessoal do endomarketing trabalha diretamente com o RH, com o departamento de comunicação e com o departamento de marketing, claro. Não é? O de relações públicas também. Então, o endomarketing, ele não trabalha só e ele atravessa todos os departamentos. Tranquilo? Vamos ver daqui a pouco algumas ferramentas. Não é? Colaborador empoderado. O que significa o colaborador empoderado? Significa que o endomarketing, como vocês estão vendo aí, dá entrega através de vários tipos de canais e plataformas que a gente vai ver, entrega dados, informações e conhecimento para que o colaborador possa tomar as suas decisões no dia a dia.
Então, um colaborador, um vendedor, ele está tomando decisões a todo momento. Qual é a forma de atender aquele cliente, a observação que ele está fazendo daquele cliente. Ele precisa ter dados e informações sobre como abordar, por exemplo, um cliente da geração X, que é uma geração mais velha. A abordagem provavelmente tem que ser diferente de uma geração Z, que é o adolescente de hoje em dia. Ou mais ainda, o baby boomers, não é? Aquele pessoal com mais de 60, 70 anos. Qual é o tipo de abordagem? Agora, se eu não tenho esse tipo de conhecimento, se o endomarketing não me motiva a buscar ou entrega literalmente esse tipo de conhecimento, essas informações, esses dados sobre aquele determinado cliente, fica impossível que o colaborador se entusiasme para fazer um bom trabalho. Não é? Então ele fica levando com a barriga, aquela velha história, né? Eu finjo que te pago e você finge que trabalha. Aí não dá. A empresa não cresce desse jeito. Não é? Aí é para a gente conhecer como é complexo o mundo da comunicação. Uma simples comunicação passa por todo esse caminho que vocês estão vendo aí. De um lado eu tenho um emissor, que pode ser a empresa, pode ser o departamento de endomarketing, de RH. Eu tenho um código, ou seja, eu vou emitir uma mensagem, ou escrita, ou falada, ou visual, ou sonora, e lá na outra ponta o meu colaborador vai ter que decodificar, vai ter que identificar. Será que ele vai entender isso? Ele vai entender aquilo que foi dito, que foi escrito, que foi mostrado. Existem muitas ferramentas interessantíssimas para favorecer esta relação. Então isso aí que vocês estão vendo é a comunicação complexa, é verdade. Comunicação entre o emissor, que é a nossa empresa, nossos departamentos, e o colaborador do outro lado. No meio vocês estão vendo aí a figura do ruído. O que é o ruído? Tudo aquilo que pode atrapalhar uma boa comunicação. Então, se ao invés de eu ter um líder, eu tenho um chefe, aquele tradicional que diz que ele manda e o colaborador obedece. Será que esse chefe ele vai conseguir comunicar a mensagem da empresa de forma correta para o colaborador? Muito provavelmente não. Então o endomarketing ele também tem esse papel de identificar e atuar no desenvolvimento das pessoas. Ele talvez não seja aquele que vai, por exemplo, contratar um palestrante, contratar um consultor, mas o pessoal do RH vai ser informado, vai receber as informações, os dados do endomarketing, que pode, por exemplo, fazer uma pesquisa interna na empresa e identificar pontos de conflitos, identificar necessidades de investimento em treinamento para esses chefes se tornarem líderes de verdade. E aí sim, ele vai ter uma comunicação eficaz entre a empresa que ele representa e o colaborador que também faz parte da empresa. Tranquilo? Algumas ferramentas muito simples de serem usadas. Algumas gratuitas, outras nem tanto, mas nunca é demais investimento em endomarketing. Por exemplo, um e-mail corporativo, para as pessoas receberem constantemente ali algumas informações que só a elas pertencem. É um e-mail corporativo, é da empresa. Não é? Um mural impresso, onde você, um velho e bom mural, velho e bom flanelógrafo, onde você imprime conteúdos interessantes e coloca lá, não é? O jornal do mural. Muitas empresas ainda optam pelo jornal. Hoje em dia você pode fazer isso tudo digital, mandar aí pelo smartphone dos teus colaboradores, não é? Quem sabe uma TV corporativa, usar o YouTube, criar um canal da tua empresa, produzir coisas interessantes, visuais, audiovisual, bem interessante. O pessoal do marketing sabe fazer muito bem isso, o pessoal da comunicação, não é? Número 4, a intranet, um portal corporativo onde também só os colaboradores têm acesso com informações que são interessantes para ele, importantes para ele, que não precisa ser aberto para todo mundo.
uma rede social corporativa, aplicativos corporativos. Hoje é tão fácil e barato você criar alguns aplicativos. E também questão dos jornais, das revistas, você pode fazer tudo isso de forma digital. Não está aí uma figura altamente bem-vinda, o podcast. Podcast você pode transformar muitos conteúdos em áudio e tranquilamente através dos smartphones transformar esses áudios em conteúdos altamente engajados para os colaboradores. Não é? Então, o mundo do endomarketing é um mundo de criatividade, um mundo de comunicação, um mundo de você mudar, muitas vezes, mudar a tradicional forma de você enxergar os seus colaboradores, não como mão de obra, mas como agentes muito bem treinados para que você faça a diferença no mercado através desses seus colaboradores. Então, vender a imagem da empresa, criar uma cultura interna, desejo de ser melhor, né? Essa disputa muito bem-vinda, muito benéfica, não é uma disputa bem organizada, bem gestada, das pessoas que querem alcançar determinados patamares dentro da própria empresa, não é pensar no colaborador como um propagador, um defensor da marca, como a gente já viu. Nortear o negócio, o endomarketing ajuda a nortear o negócio. Algumas perguntas que o endomarketing pode ajudar a serem respondidas para o colaborador. Por que a empresa existe? Por que o meu produto ou serviço existe? Qual o meu papel neste mercado? Isso é motivador. Onde a empresa deseja estar no futuro? Quais minhas metas e quais as minhas metas... Perdão. Quais as minhas metas a curto, médio e longo prazo? Metas profissionais, metas da empresa. O que nós, como empresa, valorizamos para o bom andamento dos negócios, da sociedade, dos colaboradores, dos investidores, parceiros, consumidores, meio ambiente, enfim. Qual é a importância da minha empresa nesse mercado gigantesco? Não é? Então, quando você mostra, quando você responde a estas e outras perguntas através das ferramentas do endomarketing, você está dando um norte para o teu colaborador. Não é? Passos do plano de endomarketing. Primeiro, faça uma pesquisa. Crie um plano de endomarketing, não custa nada. Olha, faça uma pesquisa para conhecer melhor o teu colaborador. Isso vai gerar um diagnóstico, não é? Que são os dados da pesquisa. Agora você vai organizar esses dados, estudar esses dados. Para quê? Vai se debruçar sobre esses dados, vai estudá-los. Isso vai se tornar informação, conhecimento, muito conteúdo. Desse conteúdo você vai poder dividir, outros não, você vai, obviamente, utilizar somente entre os gestores, entre os líderes, entre os diretores, e aí você vai transformar isso em ação. Existem muitas ferramentas, como a 5W2H, que eu vou mostrar, não é? Ferramentas que ajudam ao diagnóstico ser colocado em prática. Então, continuidade das melhorias, com a mentalidade de sempre estar se aperfeiçoando, e indicadores como acompanhamento dos resultados diante dos objetivos. Acompanhar para melhorar sempre. Acompanhar para melhorar sempre. E aí, ferramenta muito simples, muito conhecida no mundo da gestão, 5W2H. Respondendo as perguntas, o que? O que é que você quer? No caso aí, a história do endomarketing. Por quê? O que é que te motiva? Quais são os benefícios? Por que eu tenho que fazer isso? Quem é o responsável por isso? Eu e mais quem? Quanto vai me custar isso? Custo de tempo ou custo de investimento? Como eu vou fazer isso? E quando é que eu devo entregar isso? Não é? Então, essas perguntas são feitas pela empresa, mas também são divididas com o colaborador. Porque a responsabilidade é dividida. O colaborador cresce e automaticamente ele eleva a qualidade do seu trabalho e acaba elevando também a imagem da empresa. Isso é apenas uma das muitas ferramentas
que nós podemos utilizar dentro do contexto do endomarketing. E aí, para a gente finalizar, algumas dicas que eu disse que apresentaria para você. Revista Você S.A., muito interessante, cheia de insights interessantes, tanto ela física, né, quanto a parte digital. Outra revista de negócios, a Exame, o YouTube, o TED, que é aquela plataforma de palestras nacionais e internacionais, top de linha. A Endeavor, que também é uma plataforma na internet, o site administradores.com e Resumo Cast, onde você vai poder escutar muitos podcasts. De um modo geral, meus amigos, além da nossa aula, você tem um universo, porque o endomarketing é realmente muito vasto de ideias. Você tem o seu conteúdo preparado exclusivamente pelo pessoal da Uniateneu para você. Você tem nas mãos uma quantidade enorme de dados, informações e conhecimentos para você tomar a sua decisão dentro do mundo da gestão e do mundo do endomarketing. Muito obrigado por sua presença até aqui, por ter acompanhado a nossa aula. Espero que o endomarketing crie uma nova mentalidade para você e você leve esta nova mentalidade para o seu negócio. E a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos encontros. Até lá. Sucesso para você, fica com Deus e a gente se vê. Tchau.